Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Quarta com Café, esse programa semanal que fala de carreira com acolhimento, com direção e com leveza. Após uma semana de pausa, estamos voltando e hoje com um tema muito especial, com uma convidada maravilhosa. Hoje nós vamos falar de algo que gera muita curiosidade e ao mesmo tempo reflexões profundas sobre carreira, tomada de decisão e identidade profissional. É isso mesmo. Ó, você que está entrando aqui, envia esse programa, essa live para mais pessoas. Nossa convidada já está aqui. E nós vamos tentar responder a seguinte questão aqui. Será que é possível crescer profissionalmente sem precisar se tornar quem a gente não é? Exatamente isso que nós vamos falar. E para esse papo maravilhoso, para essa conversa gostosa, hoje eu recebo a doutora Carla Oliveira, minha amiga pessoal. Ela é médica clínica, analista de desenho humano, vocês já vão saber o que é isso, e parceira do Instituto Transformação Sistêmica. Ela é uma queridíssima, ela já está aqui, eu já vou chamá-la inclusive para a gente começar a conversar, porque de verdade nós temos assuntos e muita coisa para se falar. Deixa eu chamar ela aqui. Maravilhoso. Vamos ver. Doutora Carla está aqui. Cadê? Aê! Deixa eu me ajeitar aqui, porque toda vez eu nunca acerto aqui quando divido ao meio esse Instagram. Bom Tudo dia, bem? Jorge. Bom dia. Bom dia. Ó, já tô com meu café aqui preparado. Isso mesmo, ó, o meu também está aqui. Estou muito feliz toda vez que você vem participar aqui dos meus projetos, das minhas iniciativas. Os feedbacks são maravilhosos, as pessoas ficam encantadas, por isso que inclusive você se tornou parceira aí do Instituto. E hoje, não diferente disso, vai ser um papo muito gostoso. Nós vamos falar realmente se é possível a gente crescer, a gente desenvolver uma carreira, desenvolver uma vida sem deixar de ser quem nós somos. E ó, eu já me consultei com a doutora Carla, já sei o meu desenho humano, foi de uma libertação gigantesca. Mas antes da gente entrar nesse papo todo, eu quero primeiro, eu fiz uma apresentação meio formal aqui, mas eu queria saber quem é doutora Carla Oliveira, por suas palavras. Me diga. Primeiro de tudo, bom dia a todos. Para mim também é um prazer estar aqui nessa comunidade que eu amo muito. O Jorge é uma pessoa muito especial também na minha vida. Meu nome é Carla de Oliveira Araújo. Geralmente eu me apresento como Carla Oliveira. É, Antes de tudo, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga. É, E como profissão, eu sou médica clínica, tenho Das melhores. tenho orientação à PNI, que é psiconeuroendocrinologia, que eu amo muito a parte também de neurociência. Eu sou terapeuta sistêmica, consteladora familiar, orientada a trauma. E sou analista de desenho humano. Eu moro aqui na Argentina há 14 anos. Hoje, atualmente, eu moro em Bariloche, já fazem 6 anos. Eu amo a Argentina e tenho toda a minha família no Brasil, vou sempre para o Brasil. A minha ideia agora é fazer uma ponte no Brasil também, de poder trabalhar em conjunto. E eu sou fascinada no desenvolvimento humano. O ser humano me fascina realmente, não só dentro da biologia, como em um contexto geral. Acho que por isso que eu também me orientei depois à formação de terapeuta, para poder trazer essa visão mais humana para a medicina, sabe? E eu acho que depois a gente vai falando um pouco mais. Gente, vocês viram que nós não estamos pouca coisa não, né? Convidada internacional, direto de Bariloche, não é qualquer lugar da Argentina não, tá, gente? Então, ó, uma das coisas que mais me impressiona na Carla é esse olhar, né? Humano, né?
e humano, eu digo biológico e emocional, né? Do ser como um todo, assim, essa preocupação, né? Não só das questões físicas, né? Mas das questões do inconsciente, né? Das questões terapêuticas também. Então, por isso que a gente está sempre trocando figurinha, a gente está sempre é, criando coisas juntos. E por isso que ela está aqui hoje para falar sobre essa ferramenta maravilhosa e como nos ajudar também. Mas antes, ó, nós já vamos falar sobre desenho humano, sobre toda essa questão. Mas eu sempre pergunto, cara, como as pessoas me conheceram. Eu queria ver se você lembra como você me conheceu e como que foi isso também, para a gente deixar registrado aqui, porque é importante, né? Às vezes as pessoas ficam curiosas assim, mas de onde surgiu essa mulher, né? Como que ela se conectou com o Jorge? Então eu queria saber, você lembra como você me conheceu, como que foi isso e tudo mais? O Jorge eu conheci na formação de terapeuta sistêmica. É, quando a gente se conheceu, na verdade, a gente não teve tanto contato quando a gente fez a formação, né? Porque eram muitas pessoas, a gente teve algum contato, mas foi muito pouco. E aí depois, quando fizemos o Mastermind juntos, que era mais cercano, né? Uhum. Então, aí foi quando a gente se conheceu e realmente teve esse contato, começamos a conversar, começamos a trocar experiências. E eu acho que esse contato mais forte foi quando também a gente foi no encontro nacional, né? E aí a gente pôde compartilhar pessoalmente as experiências e foi aí que a gente teve um contato maior, né? É, até porque na formação tinha muita gente, né? E a gente acaba que são tantas pessoas, mas assim, como eu costumo dizer, antes tarde que mais tarde, né? Então foi no momento correto, foi como tinha que ser, e cá nós Sim. estamos. E Carla, me explica uma coisa: como que Hum. uma médica clínica chegou nesse universo do comportamento humano, né? Do autodesenvolvimento, autoconhecimento e do desenho humano em si também, que nós já vamos falar o que é e tudo mais, mas é que é uma ferramenta de que não tem nada a ver com a questão clínica mesmo, pelo menos na primeira vista, né? Sim, Me sim. conta um pouquinho aí como que foi isso, como foi essa trajetória, né? Como que você resolveu como médica, falar assim, não, deixa eu ir para o lado mais comportamental, né? De autoconhecimento, foi uma necessidade, como que foi isso? Então, É, eu, quando eu decidi ser médica, eu não sei, foi algo interno assim muito forte. Que nesse momento, hoje, eu sabendo da parte da neurociência e tudo mais, a minha decisão foi muito cedo, né? Eu decidi vir para a Argentina com 19 anos. Então, nesse momento, hoje, sabendo da neurociência, eu sei que recém aos 25 anos, que é quando a gente termina realmente de formar o córtex pré-frontal, né? Então, a decisão que eu tomei foi para salvar vidas. E nesse momento era algo muito mágico na minha cabeça, né? E eu Uhum. sempre tive questões espirituais que desde pequena me passavam que eu não conseguia encontrar respostas. Eu fui aquela criança muito curiosa. Tudo eu queria saber por quê. Eu não me contentava com o que os adultos me respondiam, Legal. porque eu me identifico muito com o livro do Pequeno Príncipe, porque realmente, para mim, não me satisfazia as respostas que eu recebia. Então, eu tinha muitas perguntas internas. E quando eu decidi fazer medicina, foi por essa vontade interna de salvar vidas, porque eu colocava a vida dos outros antes da minha. Então, foi todo um processo de desestruturação, porque eu me frustrei quando eu cheguei na medicina, porque eu me dei conta que a gente não salva a vida de ninguém se a pessoa não está aberta a isso. E eu entrei em uma crise muito grande. Então, eu passei por vários processos, por várias crises existenciais. Eu até quase deixei a medicina no último ano, quase Olha só, terminando. essa história. É, e quando você tem uma missão, Deus coloca as pessoas certas na sua vida, sabe? E aí, no último ano, eu tive experiências com médicos que faziam essa parte mais espiritual, energética, e aí Uhum. começou a responder algumas perguntas minhas internas. Legal. E aí eu falei assim, não, existe um caminho que eu posso seguir dentro da medicina.
Porque não é fácil medicina. É uma carreira que leva muito empenho, horas, dedicação. De certa maneira, tem coisas que você abdica do teu tempo para poder dedicar Uhum. aos outros. É muito servir na medicina. E aí, quando eu encontrei essa volta, sabe, da medicina, aí eu comecei a desfrutar um pouco mais. Só que aí, quando eu comecei a trabalhar como médica, outra vez eu entrei em crise, porque eu ainda não estava preparada para fazer tudo isso, da parte do Uhum. desenvolvimento humano. E eu não encontrava certas respostas. E aí, para mim trabalhar, porque a gente também precisa do dinheiro também para poder viver, né? Uhum. E aí, para trabalhar, eu tive que começar a fazer a residência, porque eu me dei conta que eu não estava preparada. E aí você Sim. precisa da especialidade, porque você precisa aprofundar também para a tranquilidade da gente, sabe? E aí eu fui fazer a residência de medicina interna, né? E, e a residência realmente te leva ao limite. Te leva a um limite que você fala, meu Deus, eu não sei se é isso que eu quero. Eu não sei se eu vim para isso. Eu não sei se eu estou fazendo realmente o que eu amo. E na residência foi justo, eu comecei em 2019 e em 2020 começou a pandemia. E realmente a pandemia foi um desafio muito grande para os médicos. Sim. Tinha vezes que eu trabalhava 36 horas sem parar. Nós começamos a receber paciente de terapia intensiva em piso, ter que manejar, respiradores. Foram situações muito fortes. Ver gente, pessoas morrer na sua frente, você não poder fazer nada, porque não tinha cama em terapia intensiva. Então, aí foi a minha crise maior. E aí foi onde chegou o desenho humano na minha vida. Legal. E eu falo que o desenho humano foi uma virada de chave completamente na minha vida. Eu sempre tive uma inclinação mais espiritual, sabe? Quando eu me formei em 2018, eu li todos os livros da Zíbia Gasparetto, sabe? Eu tive muito contato com a instituição do Allan Kardec, sabe? Para poder Uhum. entender como era do outro lado, o que que eu estava fazendo aqui, qual que era a minha missão. Então foram muitas coisas que foram passando, mas eu acho assim que a residência foi a prova de fogo na minha vida. Hoje eu sou muito agradecida à residência, porque foi graças a ela que hoje eu estou nesse mundo novo para mim, que na verdade não é novo, e hoje eu posso trabalhar como médica e desfrutar dessa linda profissão, porque hoje eu realmente eu posso falar com todas as palavras, eu amo o que eu faço. Cara, você falou umas coisas aqui, eu até anotei, eu sempre tô com um caderninho aqui anotando, porque assim, em uma única pergunta a gente tem muitos ensinamentos, né? Quando você falou do servir, né? Nós que temos essa vocação, essa vontade muito mais amplificada que a maioria das pessoas, né? A gente tem essa questão de se deixar para trás muitas vezes para poder suprir, né, a necessidade e as demandas das outras pessoas, né? E a gente acaba descobrindo, a duras penas, né? E nessa jornada que não é muito assim que funciona. A gente precisa estar bem, né? Então esse ponto que você trouxe aqui também colabora, né, com isso que eu venho falando muito, porque eu fui assim também, né? Então esse é um ponto que a gente pode deixar muito grifado aqui neste programa. Outro ponto maravilhoso que você trouxe, que, né, claro que na época não foi, mas assim, hoje olhando, né, a gente percebe que foi a vontade de desistir da medicina. Porque muitas vezes eu trabalho com pessoas que elas chegam e falam assim, Jorge, eu quero fazer qualquer outra coisa menos isso que eu estou fazendo. Me ajuda a encontrar um caminho, me ajuda a fazer uma transição, me ajuda a descobrir qualquer outra coisa que eu possa fazer que não é isso que eu já venho fazendo há algum tempo, né? Por diversas questões e tudo mais. E aí, quando a gente começa o trabalho, né, e a busca, como foi a sua, né, também de forma individual, a gente percebe que muitas vezes não é aquela questão em si que está nos incomodando, né? Não é o externo, não é aquela profissão em si, é muito nosso, né? É muito das nossas questões, muitas vezes, né, de não estar utilizando os nossos talentos da forma correta, ou estar fazendo aquela coisa de um jeito que talvez não seja o melhor jeito para a gente,
né? E o que você me trouxe é que com essa angústia e tudo mais, você foi atrás de respostas, você vai tentar buscar, identificar coisas, saber realmente quem que é Carla, né? E o enfim, quais são, né, as suas questões individuais, e você fez as pazes com a medicina, né? Esses dias eu estava brincando, eu estava falando com uma pessoa e eu falei assim, eu vou parar de falar que eu sou mentor de carreira, vou começar a falar que eu sou um pacificador de carreira. Porque é isso, você fez as pazes com a sua profissão, assim, né? E claro que vieram outras ferramentas, vieram outras coisas. E o mais legal de tudo isso é que ao final de um desafio gigante que você teve de vida, você construiu algo maravilhoso e vem construindo, né? E que também é muito difícil a gente perceber, né? Quando as pessoas estão no meio no olho do furacão e que elas estão sofrendo, que elas estão perdidas, estão buscando as respostas, é muito complicado a gente perceber que, né, ao final desse ciclo, né, de busca, a gente vai pegar tudo aquilo e transformar em algo, né, positivo, em uma força, em um talento, em um trabalho, em algo que realmente faz bem para a gente, que é o que você fez. Então é muito legal você compartilhar com a gente isso, porque não é o Jorge que está falando, né? As pessoas conseguem perceber que outras pessoas passam por isso, e que existe um padrão, que existe, né, alguns caminhos, alguns atalhos que você precisa buscar, identificar para você realmente conseguir encontrar tudo isso, né? E me fala uma coisa assim, como que você percebeu, né, que, por exemplo, decisões profissionais como as suas, né, primeira, internamente, né, estavam ligadas a esse funcionamento interno das pessoas, né? E nós daqui a pouco, né, se você quiser também já falar um pouco o que é o tal do desenho humano, porque as pessoas devem estar procurando entender, né? Mas basicamente é a gente entender essas questões internas para trazer uma ressignificação ou um direcionamento para o externo, né? Como que funciona isso? O que é um desenho humano? É um desenho que uma criança faz? O que é isso, né? Sim, o nome é um pouco sugestivo, né? Você fica pensando o que que é? Eu tenho que me desenhar? Alguém vai me desenhar? Como é, né? Olha, para mim, no que eu contei dessa minha crise, desses processos que eu passei, sabe? O desenho humano, quando eu lembro a primeira vez que fizeram a minha leitura, eu escutava porque me mandaram um áudio com a minha Uhum. leitura, sabe? A foto e o áudio. E eu escutava e falava assim, mas gente, ele não me conhece, nem sabe quem eu sou. Ele tá me descrevendo. E para mim foi a sensação que eu tenho até hoje guardada é que quando eu escutei esse áudio, foi como que eu tivesse tomado um respiro. Sabe quando você pode respirar e você fala, alguém me entende? Foi essa sensação que eu tive com o desenho humano. Então, E aí, obviamente, depois de tudo isso, vieram muitas outras coisas, porque o desenho humano veio antes da terapia na minha vida. Quando eu me formei como terapeuta, também veio outra crise, porque aí eu quis deixar a medicina. De fato, eu deixei por um ano, eu fiquei sem trabalhar como médica. E aí, ó o Diego ali, ó, falando que já ouviu eu essa tava só história. esperando ele O se Diego já fez manifestar. a dele. O desenho humano tem dessas. E aí, quando perdi o fio. Quando eu eu deixei A esse um medicina. ano a medicina, para mim, eu comecei a ficar deprimida. Eu comecei a ficar depressiva, realmente. E aí eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Queria largar Porque aquilo, agora que eu larguei, ficou pior, agora né? que eu larguei, eu tô triste. E eu comecei a ficar triste, eu comecei a engordar, muitas coisas começaram a passar. Porque Uhum. quando eu me formei como terapeuta, sem fazer nada, eu emagreci quase 17 quilos. Eu Olha, tirei toda aquela carga de estresse e tudo. Só que depois eu passei ao outro extremo de não querer trabalhar com a medicina, porque eu tava brava com a medicina. Eu achava que a medicina era todos os meus problemas da vida. tava de birra. Só que aí eu me dei conta que não era.
E aí eu Legal. voltei a trabalhar como médica. Eu lembro, o primeiro dia que eu voltei, eu estava Que legal. tão feliz, porque, claro, eu me amiguei outra vez com a medicina. E o desenho humano teve eh, esse papel muito importante. Porque, como médica, aí eu vou explicar um pouco. O desenho humano, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Ele é uma ciência da diferenciação que a gente fala. O Legal. desenho humano ele foi uma ferramenta que ela foi canalizada. Ela foi canalizada em 1987 em Ibiza por um canadense. Foi uma pessoa que ela ficou 8 anos, 8 dias canalizando essa informação que é o que explica cada desenho. E dentro do desenho humano, nós falamos que cada desenho é único. Então, cada Uhum. pessoa é única. E isso eu amo do desenho humano, porque eu comprovei com a medicina que cada ser humano é único. Cada biologia é única. Por mais que um manual te diga, um protocolo te diga para você fazer isso, cada pessoa vai responder de uma maneira diferente. Então, aí eu comecei a associar o desenho humano com a biologia. E Nossa. dentro do desenho humano, a gente tem um sistema dos chakras. Só que no desenho humano, teve um momento que ele passou de 7 chakras que a gente conhece a 9 centros, que é o que a gente chama no desenho humano, são os 9 centros. É, E aí a gente faz a leitura. Quando a gente calcula, é como se fosse a carta astrológica, né? É muito parecido que as pessoas conhecem mais, né? A astrologia, Uhum. porque dentro do desenho humano também tem a astrologia. Legal. Dentro do desenho humano está o Kybalion, que é a lei da correspondência, assim como é dentro é fora, em cima, embaixo. Uhum. As polaridades, né? A Cábala, Árvore da Vida, o sistema de chakras, o I Ching, que é o livro mais antigo oriental, que é o livro das mutações genéticas, que existe 64 hexagramas, e dentro do desenho humano a gente vê com as portas, que isso são traços de características de personalidade da pessoa. Então, tudo está Uhum. correlacionado também com o que a gente conhece hoje dentro da física quântica, porque também está dentro do desenho humano e da espiritualidade também. Legal. Então, é muito interessante que ele engloba tudo isso. E dentro do sistema de chakras, a gente faz uma correlação com os nossos órgãos, com os nossos sistemas. Cada centro, ele corresponde um órgão nosso. Então, é interessante porque dá para fazer essa correlação. Porque nós temos centros ativos, que seriam definidos, e centros indefinidos ou abertos, Uhum. que são os nossos desafios na vida. Segundo o que a gente tem definido ou indefinido, é a energia que a gente tem, que a gente vem ao mundo, e o que a gente pode. Te cortou, acho. Ah, voltou. Não. E o que a gente pode trabalhar a partir daí. Uhum. Então, o desenho humano, quando a gente faz esse cálculo pela nome, data de nascimento, hora de nascimento e local de nascimento. Aí a gente faz a carta do desenho humano, que o que sai é o body graph, por isso é um gráfico do corpo, né? Que é Uhum. a foto. E aí, nessa foto, a gente interpreta. E o mais importante dentro do desenho humano é a estratégia e a autoridade, que é o básico bem feito. Porque, Aham. assim, a leitura do desenho humano, ela é infinita. Você pode. Eu acho que se eu sentar com alguém para fazer uma leitura de desenho humano, eu posso estar 2 dias falando sobre desenho humano. Aham. Porque é bem extensa, realmente. E é bem completa, né? Também. Então, tem vários tipos de leitura. Geralmente, a gente faz uma leitura inicial, que é mais que nada para a pessoa também conhecer o que que é o desenho humano, como ele funciona. E depois a gente faz uma leitura mais profunda, que é onde a gente vai vendo centro por centro, porque tem muita informação dentro do desenho humano. O básico bem feito é a estratégia e a autoridade. Que Legal. isso é em base ao tipo da pessoa, o tipo energético. Porque o desenho humano é um mapa energético da pessoa, como ela funciona. Legal. E, gente, ó, assim como o desenho humano, né, existem outras ferramentas
que fazem esse tipo de coisa. Resumindo, né, o que uma ferramenta, né, bem estruturada de autoconhecimento nos traz? Um mapeamento. Essa questão que a Carla falou, né, da biologia e do indivíduo, ou seja, da particularidade de cada um, é o que as ferramentas de autoconhecimento nos trazem como sabedoria, como conhecimento. Ou seja, eu sou um ser humano, a Carla também. Então, biologicamente, nós somos, né, da mesma espécie. Só que eu sou um indivíduo, um universo totalmente ímpar em relação a Carla. Então, o que acontece? Quando a gente faz, por exemplo, o desenho humano, que é esse mapeamento todo energético e tudo mais, o que nós estamos buscando? E você vai me corrigindo, tá? Não deixa eu mentir sozinho, não. O que a Pode gente está deixar. buscando? Entender qual que é a diferença, qual que é a especialidade específica do Jorge, da Carla, do Diego, que está aqui também, né? Por exemplo, da Bia, que acabou de entrar, para a gente entender, dentro do ser humano que cada um de nós somos, quais são, né, as energias que atuam na gente, quais são os talentos, como que você funciona, né? Porque, de fato, se fosse uma receita única para cada ser humano, a gente escrevia um livro só e pronto, aplicava para todo mundo. Por isso que muitas vezes é difícil para a gente entender por que uma coisa funciona para mim, para a Carla não funciona. Porque se ela vai falar uma coisa da forma que eu falo, não pega bem, mas quando ela fala do jeitinho, que casa toda a individualidade dela, o negócio funciona. Então, é como se fosse, né, você pegar uma luz e uma lupa e jogar em cima de você. Quando você faz um desenho humano, é basicamente isso. Você está olhando além, né? Você, de certa forma, né, usando aí os termos da medicina, você está abrindo o seu corpo, né, de uma forma diferenciada para visualizar nuances e especialidades que só você tem. Então, por isso é muito maravilhoso, porque é algo, né, como ela falou, assim, o Diego até confirmou, e eu também. Ela fez o meu desenho, começou a explicar, e eu falei assim, essa mulher, que danada que ela fez, que ela está falando coisas que, né, sem me conhecer tão no íntimo, que é o que eu vivo no dia a dia, né? Existem outras ferramentas que trazem outros olhares também, e às vezes as pessoas falam assim, cara, eu te conheci ontem, eu respondi meia dúzia de questões, a ferramenta atuou naquelas variáveis e você trouxe uma visão de mim que nem eu conseguiria explicar de tão perfeito que é. E é basicamente isso que acontece. Então, por isso a importância, né, de se olhar, de se buscar, né? E o que você, na sua experiência, Carla, você percebe que as pessoas, né, falam, né, por exemplo, o que elas realmente querem, né, descobrir, né, quando elas falam assim, ah, faz o meu desenho humano, cara, eu quero é isso mais ou menos que eu falei, é uma coisa um pouco mais específica. O que você, na sua experiência, percebe que as pessoas estão querendo, né, buscar, assim, quando você faz um desenho como esse? Geralmente as pessoas, quando elas vêm com uma frustração interna, sabe? Às vezes, muitas das pessoas que eu trabalhei com o desenho humano, que eu trabalho, são pessoas que já têm muitas ferramentas, só Uhum. que elas não conseguem encontrar aquela virada de chave, sabe? Aham. Elas ainda estão buscando lá fora. Que aí eu gosto muito daquela frase do Carl Jung, que é: quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Nossa, E o essa é boa, desenho hein? humano, e o desenho humano, ele é muito disso, sabe? É olhar para dentro. Olhar para dentro e não é que você vai fazer o desenho humano e ele vai te colocar numa caixa. É totalmente ao contrário. Porque o que traz o desenho humano é justamente isso, experimentar o seu desenho. Então, quando eu faço uma análise do desenho humano, eu digo para a pessoa que ela tem que experimentar o desenho dela. Não é que o que eu estou dizendo tem que ser daquele jeito e acabou. Não, ela vai experimentar uma, duas, três vezes. E a hora que ela vê que a vida flui quando ela experimenta o desenho dela, aí ela já torna um padrão.
que aí a gente traz os outros termos também, né? Porque Uhum. o desenho humano ele não é um sistema de crenças, só que nós, como seres humanos, nós estamos cheios de crenças e padrões. E aí, quando você entende o seu funcionamento interno, energético, como você funciona, você consegue repetir esse mapa, no caso, esse caminho, Uhum. essa guia, e aí você consegue mudar esses padrões, porque os padrões a gente muda com a repetição de algo novo, né? De algo que a gente não Exatamente. fazia, a gente muda e repete. E com o tempo, no começo a gente começa a ver aquele padrão antigo que a gente tinha. Depois, com o tempo, a gente começa a aperfeiçoar. E depois a gente já faz com facilidade, né? Sim, sim, é tudo é. Eu costumo usar uma ilustração, né, que costuma mostrar muito isso que você acabou de falar, esse passo a passo, né? Então imagina que essas piscinas de bolinha que a gente vê, né, de crianças assim, né, de plástico, só que essa piscina está coberta com bolinhas, por exemplo, pretas. Então aquilo ali é a sua crença. Quando você começa, igual você falou, observar coisas diferentes, perceber que muitas vezes aquilo que você levava como verdade, na verdade existe uma outra forma de fazer, ou não é tão verdade assim, é como se você pegasse aquela piscina e começasse a botar bolinhas de outra cor. Então você começa a quebrar aquele sistema de crenças ali. E aí, conforme você vai, como você mesmo falou, experimentando, tá, identificando e vendo outras pessoas fazendo, né, coisas diferentes daquilo que você tinha como crença, você vai substituindo todas aquelas bolinhas até que a piscina está com uma bolinha, né, diferente, ou seja, você criou uma nova crença diferenciada, né? Você ressignificou aquilo que você tinha. E é muito simples, né? Dar um exemplo. Por exemplo, a gente escuta muito aqui no Brasil, né, que quem prospera, né, quem tem sucesso, normalmente passou a perna em alguém, né? Ou fez alguma coisa de errado. Então, isso é uma crença que a gente leva como verdade muitas vezes. Até o dia que você conhece alguém, ou mais de um alguém, que prosperou, que cresceu, né? Sem passar a perna em ninguém, com trabalho, com dedicação e tudo mais, você começa a falar, ué, mas na minha cabeça eu tinha que todo mundo, né? Que tinha sucesso era dessa forma, e esse cara, essa pessoa e tudo mais. E aí você vai substituindo até o momento que você entende que não é isso. Né? Então você ressignificou aquela crença. E é muito legal você falar isso, porque né, eu costumo falar que a gente liga os nossos sensores. Né? Então, por exemplo, quando a gente faz um desenho humano, que a gente tem uma descoberta inicial né, do fluxo, de como a gente funciona, dessa questão da energia né, e tudo mais, é como se eu ligasse alguns sensores. Né? E agora eu sei como eu funciono, só que às vezes, muitas vezes eu não consigo ainda agir diferente. Então esses sensores eles vão começar a tocar, pitar. Tá? Ó, Jorge, você devia ter feito assim. Jorge, você deveria ter esperado um pouco mais para dar uma resposta. Ó, você precisa descansar mais para você recuperar sua energia. Então vai despertando. Aí você começa a fazer. Aí chega um momento que os sensores tocam e você está fazendo também. Até o momento que o sensor não precisa nem tocar, você já vai fazendo aquilo de forma natural. E então assim é muito importante a gente entender que é um processo, né? Quando você traz uma visão nova de um conhecimento tão maravilhoso como o do desenho humano, é entender que não é de um dia para a noite, não é apertar um botãozinho aqui e tudo vai funcionar. Sim, Mas só o fato de que, como você falou e descreveu, de você se enxergar naquilo, você já fala, opa, eu tenho que dar atenção para isso. Porque está falando muito de como funciona, de como eu sou, de como é, né, de como a minha energia atua e uma série de outras questões. Então você tem que se abrir para isso. sim. Aí aos poucos você vai internalizando, vai experimentando e vai, né, se apropriando desse conhecimento. Muito legal. E cara, quando você, que você falou, terapeuta, médico, enfim, né, você tem vários casacos no seu armário que você veste quando você precisa. Dentro desses casacos todos, né, você conhece muitas ferramentas, né, de autoconhecimento. O que você acredita, ou qual que é o maior diferencial na sua visão e experiência do desenho humano para outras ferramentas? Por exemplo, como DISC, como forças de caráter, enfim, uma série de coisas que você já utilizou antes. O que você percebe? Fala, não, esse é um diferencial muito legal do desenho humano. O que eu acho de diferencial do desenho humano é que justo ele engloba quase todas essas ferramentas. E, obviamente,
Eu acho que, assim, não todos que fazem leitura interpreta dessa maneira, né? Porque a gente começa a fazer óbvio o que a gente vê, né? Eu acho Uhum. que a leitura que eu faço, eu integro tudo isso, porque Legal. hoje em dia eu consigo ver a medicina dentro do desenho humano, eu consigo ver todas as outras ferramentas que eu fui usando com o decorrer do tempo Dentro dentro dela, do né? desenho humano. Então, eu acho que para mim o desenho humano engloba tudo isso, mas é na minha visão também, né? Sim, Seguramente deve ter outras pessoas que também não, vejam assim. e na sua especialidade, porque também, assim, eu costumo falar assim, às vezes a gente não sabe como fazer alguma coisa, não é porque não existe como fazer, é porque a gente não sabe, a gente não tem esse conhecimento. Então, quando o desenho humano chega na sua vida, né, eu acho que depois de muitas coisas que você vivenciou, você consegue ter essa maturidade, esse discernimento e até entendimento de olhar para isso e começar a fazer as ligações, né? Por exemplo, quando você fala de chakra, eu lembro do reiki, né? Quando você fala de outras questões, né? A gente lembra da física quântica, enfim, uma série de questões, né? A gente lembra da Bíblia, por exemplo, quando fala de corpo, né? Alma e espírito. Então, assim, a gente consegue entender e compilar isso. Então, para você, o desenho humano, dentro daquilo que você já utilizou, é uma ferramenta completa. E é Sim. importante você dizer isso. Por exemplo, se alguém não conhece nada, não conhece só o desenho humano, ele não sabe dizer porque ele não conhece as outras ferramentas. Mas esse entendimento é muito legal de você falar assim, porque a gente também precisa se permitir enxergar, né? Então, Sim. assim como você, eu também sou terapeuta, a gente tem visões, né? A gente costuma, por exemplo, dizer, ó, isso aqui, né? Fulano falou desta forma. Essa mesma coisa, Ciclano falou de outra forma, mas se você observar, é a mesma coisa. E no final, né, a gente percebe justamente isso, que as coisas que estão disponíveis para nós hoje em dia, nesse mundo tão cheio de informação, tão globalizado e tudo mais, são formas e formas de se dizer muitas vezes as mesmas coisas, né? De maneiras diferentes, de níveis, né, diferentes, a profundidade diferente, para que as pessoas comecem a despertar. Só que depende tudo muito da gente observar e olhar para isso, não é mesmo? Sim, E cara, totalmente. você diz uma coisa assim que assim, né? A gente quando conversou falou muito sobre isso também, né? Quando você fez o meu desenho, que muitas pessoas crescem profissionalmente, né? E a gente vê cada vez mais um afastamento, né? De quem elas são nesse processo. Por quê? Porque elas buscam sucesso muitas vezes, buscam dinheiro, buscam paz, buscam um monte de coisa. Nós somos buscadores, né? De felicidade, de um monte de coisas. Só que muitas vezes quando a gente chega lá, né? A gente percebe que não é daquele jeito que a gente imaginava. Que a gente realmente não tem aquele momento uau, né? Para poder usufruir aquilo que a gente buscou, porque a gente se afasta, né? Uhum. Você percebe isso, assim, como que isso acontece, por que que isso acontece no seu, né, na sua experiência com o desenho humano, que aí quando você mostra para a pessoa aqui, ó, você precisa ajustar aqui, ó, seu desenho está dizendo que tem que ser desta forma, e aí Uhum. parece que um monte de ficha começa a cair, né? Sim. Então, como que isso acontece na sua visão, assim? Que você percebe que, né, pela sua experiência, que as pessoas começam a ir por um caminho, ou que as pessoas estão dizendo, né, ou que a humanidade falou que tem que ser, e aí quando a pessoa chega lá, fala, meu Deus, estou infeliz, eu estou insatisfeito, eu estou com um buraco aqui dentro, né? Porque afinal, eu passei por isso, você também passou por algo Uhum. semelhante, né? Como que você acredita que isso acontece, assim, dentro da sua visão? Ó, eu vou dar um exemplo do meu próprio desenho, porque é onde eu tenho Sim. maior autoridade. Uhum. Porque eu passei várias vezes por isso. E tem algo também, porque a vida é um caminho, é um Sim. processo, é até o último dia da nossa vida, né? Então, todos os dias nós vamos ter desafios. Não é que conhecendo o nosso desenho humano, a gente já não vai ter mais nenhum desafio. Só que conhecendo esse desenho humano é mais fácil a gente passar por esses desafios, porque a gente tem uma ferramenta interna desse funcionamento. Sim. Então, o que eu me dei conta, que nem na minha profissão,
É, eu sempre amei estar em contato com o paciente, porque na verdade o que faz o meu olho brilhar é estar em contato com pessoas, Uhum. escutar eu amo escutar a história das pessoas, Gostoso, eu também gosto. e eu sempre tive esse radar ativado de chegar perto da pessoa e escanear ela. E aí eu não entendia tudo isso. Com o Uhum. desenho humano, eu comecei a entender. Que nem eh, a frustração que eu tinha é que eu achava que eu era preguiçosa. Eu achava que eu era preguiçosa. Aí, quando eu conheci o desenho humano, eu descobri que eu era não energética, que eu era projetora. Então, o que que acontecia? E a parte, eu não tinha definido o meu plexo solar, que é o que conecta com as pessoas, né? Uhum. Que mais ou menos no Reiki, no Em sistema de outras chakras, a ferramentas. gente já tem Uhum. esse conhecimento, né? Então, o que que acontecia? Eu, como médica, eu era uma esponja. Eu estava absorvendo todo o tempo. Então, claro, Isso. com cada paciente que eu passava, eu absorvia uma coisa e eu não entendia se aquilo era meu, era do outro. E aí eu me perdia nisso. Misturava tudo, né? E aí eu não sabia fazer esse filtro, né? Do que era Uhum. meu, do que era do outro. E eu tenho o meu centro, o raiz ativado, definido. Então, eu funciono como energética. Eu tenho essa pulsão para fazer. Só que, Uhum. no fundo, eu não posso, porque minha estratégia é outra, minha autoridade é outra. E aí, eu queria funcionar como gerador, só que eu sou projetora. E aí, quando eu entendi através do desenho humano que eu não funcionava desse jeito, que eu precisava de momentos para poder, é, como minha, Recarregar. eu precisava como recarregar. Aí a minha vida começou a fluir diferente. E aí isso também foi importante para depois começar a trabalhar com as pessoas. Isso. Porque aí foi muito mais fácil para mim guiar as pessoas de outra maneira. Sim. Porque aí elas começaram a entender também o funcionamento delas. Porque cada um tem uma estratégia, cada um tem uma autoridade e funciona diferente. Isso é o lindo do desenho humano, ser único. E não existe um desenho melhor que o outro. Então, olha que interessante, né? Quando você é engraçado porque quando você me fala assim, você não é que adaptou, né? Você ajustou o seu funcionamento para aquela atividade que você já fazia, né? E isso é muito legal, porque a gente tem uma cultura, né, que já vem desde a era industrial, da gente tentar colocar todo mundo na mesma caixinha, né? No mesmo quadradinho, né? Formar todo mundo com as mesmas características, né? Buscar, muitas vezes, quem nunca ouviu assim, você precisa melhorar os seus, né, a sua parte fraca, os seus defeitos, você tem que desenvolver isso e tal, não sei o quê. Isso vem muito dessa questão de trazer todo mundo para o mesmo perfil, para o mesmo, né, pro mesmo quadrado. E o desenho humano, ele mostra justamente que é totalmente o oposto disso. Você precisa identificar, né, como você funciona, como que é o seu desenho, ou seja, como é que é as suas características. Quando você olha, né, escreve desenho humano, pensa isso, assim, eu acho que facilita, né? Quais são as características humanas que você tem? Que a da carne é diferente da minha. A gente tem coisas semelhantes? Sim, afinal somos seres humanos. Sim. Mas ela tem características energéticas, comportamentais, né, de talentos que são diferentes da minha também. Então, quando você identifica isso, não é que você precisa trocar tudo. Isso que é o mais legal disso. Você precisa fazer o quê? Ajustes. E aí traz o quê? Traz leveza. Porque se você está ajustado, né, para aquilo que você desempenha melhor, logicamente você gasta menos energia. Sim. Logicamente você tem, né, você produz mais, você faz mais, você se desgasta menos. Então, é muito engraçado, Carla, que as pessoas, né, muitas vezes vêm me perguntar e falam, Jorge, como é que você consegue fazer tanta coisa, tá em tanto lugar e não sei o quê. E aí eu ficava muito me perguntando isso no começo, né?
depois que eu tive todos os meus problemas, né, psicológicos e físicos, que a gente vai atrás do conhecimento e que a gente começa a fazer esses ajustes, eu percebi justamente isso. Até porque que hoje, aos 45 anos, eu faço muito mais coisas que eu fazia com 25 e é muito mais leve. Então, assim, é isso. Então, esse desenho humano, né, o que é legal disso? É que ele vai mostrar aonde você precisa ajustar. Quais são os ajustes que você precisa começar a entender e, como a própria Carla falou, experimentar. Porque mais do que a teoria é a prática, né? E a Como ela prática. falou assim, quando ela percebeu que ela precisava, depois de, vamos dizer assim, de uma jornada muito intensa, precisava descansar, né? Precisava ajustar um monte de coisas, precisava entender quem ela conseguiu fazer as mesmas coisas com uma qualidade muito maior, uma quantidade também muito maior e com um desgaste muito menor. Isso é muito legal. Sim. E como que esse desenho humano ajuda a gente a identificar esses talentos naturais assim? Como que isso eu faço o desenho, descubro, ele traz que tipo de informação? Só para a gente ter uma noção, assim, para quem está nos assistindo aqui, né, no ao vivo, até mesmo depois no gravado, para saber, cara, eu preciso identificar isso. Como que seria isso? Né? Como que isso aparece? Assim? Como é que o desenho humano traz? Né? É uma foto, né? É um compilado de conhecimentos. Bom, assim, não precisa entrar muito nos detalhes, mas assim, de uma Aham. forma geral, assim, cara, que você fala assim, ó, pô, eu chego na cara e falo assim, cara, eu preciso identificar os meus talentos naturais através do desenho humano. Como que você me explicaria isso? Primeiro, o básico bem feito, que é aquilo que eu tinha falado, que é a autoridade e a estratégia, né? Uhum. Que seria a guia e o GPS nosso. Como a gente funciona melhor, como a gente flui na vida e as decisões, como tomar as decisões, sabe? Porque dentro da estratégia e da autoridade, é como a gente tem aquela resposta frente a uma pergunta, porque a gente todo tempo tem perguntas na vida que chegam através das situações que passam na nossa vida e também chegam através de pessoas. Como eu vou responder aquilo lá, o nosso desenho humano diz. Que Sim. nem eu vou dar um exemplo. No meu caso, a minha autoridade é esplênica. Então, as respostas eu tenho no momento presente e eu sinto no meu corpo. E realmente eu sinto isso. Quando eu descobri isso, para mim foi libertador, porque era quando chegava algum convite, porque eu tenho que esperar o convite, que é a minha estratégia. Então eu sentia no meu corpo se era um sim ou se era um não. É o que a gente chama de intuição. A Uhum. nossa intuição é a nossa autoridade. Então, quando a gente conhece isso, é muito mais fácil. É fácil fazer o básico bem feito. E tem seus desafios também, porque tanto no desenho humano a gente também vê o ser e o não ser, que seria a luz e a sombra. E ouvindo você falar, eu tô lembrando do meu também, que foi muito assim, né? Então, por exemplo, o meu trabalho, ele vai para numa profundidade, assim, né? Eu costumo falar assim, gente, eu trabalho com carreira, com negócios, sim. Só que tem uma profundidade por detrás disso que a gente precisa entender, muitas vezes, né? E, e muitas pessoas falam assim, não, Jorge, às vezes você tem que ser mais superficial, tem que ser mais não sei o quê, tem que ser mais. Isso não entrava na minha cabeça, né? E hoje eu assumi isso, exatamente, né? Então, tanto que, né, um dos pilares que existe na comunidade é justamente o acolhimento. E não tem como você acolher uma pessoa sem você ter uma profundidade de relacionamento com ela. E quando eu olhei para o meu desenho humano, que você trouxe isso para mim, eu falei, cara, faz muito sentido. E é tão doido, porque assim, ó, né, a comunidade são três pilares, né, que é o, como eu falei para vocês, acolhimento, direcionamento e prática. Quando a Carla trouxe o meu desenho humano, tem três variáveis lá que elas batem direitinho com esses três pilares. E assim, ela não sabia disso, né? Eu tampouco sabia do desenho humano, e quando a gente olhou, a gente falou assim, nossa, uau, é isso, né? Então, são essas estratégias que a gente fala, né, esse conhecimento que a gente traz, que ajuda a tomar as decisões. Porque eu poderia ir para um caminho profissional,
né, de mais superficial, de menos conexão, né, de menos contato, de menos relacionamento. E poderia até ter sucesso. Só que como que ia ser isso? Como a gente falou logo no começo ali, com frustração, sem ser quem eu sou. Então, hoje, quando eu atendo alguém, né, estamos lá na comunidade, e realmente eu quero saber o que está por detrás, a pessoa percebe que existe uma relação realmente, né, entre, vamos dizer assim, mentor e mentorado, enfim, tudo mais, a pessoa se sente acolhida, a pessoa se sente direcionada, muda completamente. E eu me sinto bem, e a pessoa também. Né? Então é muito legal isso, porque, como eu falei, às vezes para outras pessoas, essa parte mais superficial, sem tanto contato, vai funcionar. E pessoas precisam disso também. Sim. Mas, para mim, para o Jorge, para o trabalho que eu faço aqui do dia a dia, né? E aí, quando eu faço o desenho e vejo que isso casou, eu falo, opa, eu estou ajustado, né? Isso é muito legal. Eu fico louco, assim, tipo, de falar sobre isso e de mostrar, porque faz uma diferença enorme. Sim. A cara está aqui dizendo, ela largou a medicina por um ano, porque ela achava que o problema era a medicina. E aí ela ajustou, e hoje, de verdade, assim, é um trabalho incrível que ela faz, né? E a gente percebe, e ela tem várias histórias para contar, que a gente fala assim, meu Deus, né? O protocolo dizia isso, mas aí ela fez uma leitura, ela teve a percepção que foi para um outro caminho, ela sentiu, como ela falou no corpo dela, que, olha, eu devo caminhar desta forma, por mais que estava parecendo que e dizendo que era de outra, e aí os resultados vêm, e você fala assim, caramba, ela está na sua plenitude do trabalho. Isso é muito legal, né? Sim. E, cara, quando uma pessoa chega, você falou muito assim, a pessoa meio que chega na dor, né, na frustração, tudo mais. Você observa um padrão dessas pessoas, que elas chegam esgotadas ou perdidas, assim? Que tipo de padrão que você percebe isso? Que chega nessas pessoas? Essa questão da falta de ajuste, o que elas costumam dizer para você assim que você fala assim, caramba, olha, esse é um padrão das pessoas que chegam para mim perdidas, esgotadas, enfim. Geralmente é essa desconexão com o ser, que a pessoa ela busca muito aqui no mental, que seria ela busca muito no externo Uhum. e desconecta dessa essência. Então, também através, porque eu acho que de certa maneira, se a gente não conhecesse o desenho humano, porque a gente vê que quando a gente está na nossa luz, que é quando a gente está na nossa essência, está no nosso ser, Uhum. automaticamente a gente vai viver no nosso desenho humano. Sim. Porque, que nem, obviamente, eu faço uma varredura de tudo o que eu já passei, e eu me Aham. dou conta que nos momentos que eu estava na minha essência, no meu ser, eu estava vivendo meu desenho humano pleno. E os momentos que eu Legal. me desconectei do meu ser, desse meu sentir genuíno, dessa essência, aí eu não estava vivendo meu desenho. Legal. Que se a gente segue essa. É uma bússola que a gente não consegue, na verdade, dimensionar, porque é algo interno, é algo, essa voz interna que a gente desconecta. Na verdade, a gente tem que ir condicionando, né? Tirando Sim. esses condicionamentos. Que o que eu uso muito com meus pacientes é esse exemplo. Eu tenho esse exemplo aqui, Uhum. que a gente traz é autoestima, autoconfiança e autoimagem, né? E a autoimagem é as nossas crenças, os nossos padrões, é as moedas que nós temos internas. A Uhum. gente chega ao mundo limpo, né? Sem isso. E a gente vai agregando, adicionando essas moedas através dos nossos pais, amigos, professores, todas as nossas vivências na vida, né? Aham. Então, aí é onde a gente se perde desse ser, porque a autoimagem é o nosso ser, né? Limpo. Aí, quando a gente se perde nessas moedas, nessas crenças, nesses padrões que a gente vai Uhum. aprendendo com o tempo, é quando a gente sai da nossa luz, do nosso ser. E aí desconecta. Sim. E as pessoas geralmente chegam nesse ponto, onde elas já se perderam nessa autoimagem, elas não conseguem se ver. Legal. Não, e é muito legal você falar isso, porque essa questão que você fala que às vezes as pessoas estão na essência, estão, né, seguindo,
e fazendo coisas legais e percebem, depois elas se desviam. Então, quando você não tem um desenho, né, você está fazendo isso meio que, né, vamos dizer assim, é o acaso, né? Às vezes dá certo, às vezes dá errado, aí você não sabe o porquê tá dando errado. E aí quando você tem esse mapeamento, você consegue não deixar de fazer muitas vezes, você ainda vai continuar fazendo errado, Uhum. né? E certo também, mas você já vai entendendo o porquê as coisas estão funcionando ou porquê as coisas não estão funcionando. E aí as chances de você manter aquilo e ter um controle maior, né, dentro das situações aumenta demais. Então, Sim. as chances de vocês começarem a reduzir os ruídos, as frustrações e tudo mais, elas também aumentam, né? Ó, a Tatiana está colocando aqui, as pessoas perderam totalmente a sua identidade. Exatamente. Por quê? Sim. Elas começam a ouvir o externo, que é o que a Carla falou, né? Começam simplesmente a falar, não, para a Carla está dando certo isso, então eu vou pegar e vou replicar. E aí, quando a gente percebe, que é o que a Tatiana está falando, tá todo mundo parecido, tá todo mundo falando as mesmas palavras, se vestindo do mesmo jeito, tendo as mesmas atitudes. Aí parece que assim, é um bando de zumbis, né? Uhum. Porque é a humanidade fazendo coisas e não tendo essas particularidades e tudo mais, né? E nós falamos, né? Eu falei aqui também de casos que você já me contou e tudo mais. Então, assim, eu queria que você falasse de um caso, não precisa, né, dar nomes e tudo mais, mas assim, que você possa compartilhar, que você fale assim, nossa, isso aqui marcou, né, a minha vida e o quão essa ferramenta é importante, assim, enfim. Você teria alguma coisa para compartilhar com a gente, assim, para gente trazer aqui para o nosso programa? Olha, eu tenho um exemplo de uma paciente que eu tive, quando ela veio para fazer a análise do desenho humano dela, né? É uma moça jovem, e ela, quando eu fiz o desenho dela, eu falei assim, meu Deus, o potencial que essa pessoa tem. Porque, obviamente, quando a pessoa já tem mais centros definidos, Uhum. não é que ela não vai ter desafios, porque todo ser Todos humano vai temos. ter desafio, porque vai muito dessa autoimagem, né? Dessa tudo que ela vem, essa carga, né? Que Uhum. ela já vem previamente. Mas quando eu vi o desenho humano dela, eu falei assim, gente, ela tem um potencial para muito e ela não estava vendo o que estava acontecendo ali, sabe? Todo aquele potencial que ela tinha, ela só via o que ela não conseguia. E aí eu falei assim, nossa, aí quando eu fui fazer a leitura para ela, eu falei assim, você não sabe tudo que você poderia conseguir através desse seu desenho. E aí, o que que você faz? Nesse caso, você ajuda a pessoa a poder se ver também. Sim. Você vai limpando um pouco essa autoimagem dela. Porque, querendo ou não, aí eu conecto muito com essa parte da biologia, do nosso ser humano, da Uhum. neurociência, né? Legal. Que a pessoa, ela tá tão na rede modo padrão dela, que é o que conecta com o passado, com esse inconsciente, e ela não consegue sair disso. E a rede modo padrão, ela gasta uma energia absurda. E a pessoa só fica repassando o que está ali dentro, do passado, do passado. Como ela se vê. Porque, na verdade, é como. Funciona como a caixa preta, né? É a nossa caixa preta, a rede modo Uhum. padrão. E aí ela funciona através dessas crenças. A pessoa ela fica repassando a identidade dela, que é o que ela acha que ela é. Só que Nossa, isso é muito louco, cara. Isso o é que ela muito acha que louco. ela não é realmente quem ela é. Não é essa a essência dela. E aí, Uhum. você fazer a pessoa ver a vida dela de outra maneira, nossa, é liberador. Mas o Diego ele se manifestou aqui, né? O Diego ele faz parte da comunidade e a gente fez uma aula específica lá, né? A Carla trouxe, inclusive, o desenho de todo mundo. Foi uma coisa assim, né? A gente fez um sorteio lá e ele ganhou uma sessão individual com a Carla e ele falou justamente sobre isso, sobre as questões e tudo mais. Depois a gente até vai conversar, Carla, que tem uma demanda aí que a gente precisa, né, ajudar o Diegão também nessa questão. Mas é isso que ele falou assim, cara, foram caindo fichas, eu fui percebendo coisas,
né, foi ficando mais claro. Eu fui realmente vendo que eu tinha uma questão diferente daquilo que todo mundo, né, vamos dizer assim, na minha função, né, no meu trabalho, nas coisas. E aí, só que é isso, né? Às vezes a gente vê essas questões, fica querendo se encaixar e a gente vai se deteriorando, porque a gente não se encaixa. E aí a gente vai criando coisas, né, na nossa cabeça, uma imagem do tipo, ah, eu sou ruim nisso, eu não sou, né, enfim, e não consegue ver o que realmente faz sentido. E minha amiga, já são 9 horas. O tempo Pô, passou, nos mas ó, estendemos. a gente ainda tem alguns minutinhos. Eu queria que você, né, assim, enfim, né, primeiro falar que a Carla está com a gente na comunidade, né? Se vocês quiserem depois fazer, né, o desenho humano de vocês, enfim, a gente pode, né, tem, né, uma questão que a gente disponibiliza, tem uma, né, uma sessão que ela faz muito legal. Depois a gente dá mais informações aqui no final. Mas, cara, se você pudesse hoje dar um conselho, né, um direcionamento para quem está vivendo uma crise na carreira nesse momento, o que você diria para essa pessoa? Olha, a primeira coisa, e aí, ó, obviamente que essa direção que eu dou foi porque eu vivi isso, Legal. é não tomar nenhuma decisão apressada, como com pressa, No impulso, né? no impulso. Porque quando você toma uma decisão no impulso, na verdade é uma reação, né? É a sua criança. É a sua. Quando eu entendi isso da criança, do adulto, Ai, ai, eu tô ouvindo você falar, eu pedi um conselho para as pessoas, mas tá servindo para mim também, viu, dona Carla? mas eu falo e eu me escuto também, porque, obviamente, também não é que não me passa, também segue acontecendo essas coisas. Porque a Sim. gente tem tantos desafios na vida, todo dia a gente tem um desafio novo. E eu acho assim que não tomar decisões no impulso é a melhor coisa que a gente pode fazer. Por quê? Às vezes a gente acha que tem que tomar uma decisão já, para ontem. A gente tem essa pressa interna, A porque a gente cria uma gente acha. urgência desnecessária, né? É! E aí, não, é justamente ao contrário. É baixar o ritmo, tomar contato com essa essência, tirar um pouco esse ruído externo, né? Porque eu acho que hoje em dia também o sistema nos leva a isso, porque tem esse negócio de auto performance agora e tira muito isso a essência da pessoa. Porque Uhum. essa pessoa que está fazendo essa alta performance, ela tem um desenho. Eu muitas vezes quis replicar, O porque que é alta performance, né, cara? A gente precisa é, começar a se perguntar isso, né? O que é alta performance? claro, porque Porque, para mim é como, uma coisa, para você é outra, para como a outra pessoa. Tatiana falou aqui, a gente está sem identidade, então a gente definiu alta performance como uma coisa única para todo mundo. É Sim, absurdo isso. que eu queira funcionar como uma pessoa que acorda todo dia cedo, vai para academia, vai não sei o que, faz não sei o que, vai trabalhar, vai não sei o que. Eu chego no fim do dia, eu tô morta. Sim, essa é a definição. Não tenho energia mais para mais nada. Exato, exato. Então, é poder ajustar segundo o nosso desenho. Então, o receituário da doutora Carla, para você que está passando por alguma dificuldade de carreira nesse momento, não tome nenhuma decisão de impulso, pressionado por uma urgência que muitas vezes não existe. Busque enxergar, dar uma pausa, respirar, esperar alguns dias, né? Se controlar, voltar para a sua essência, para aí sim você olhar para essa situação e ter muito mais clareza e ó, receituário carimbado com CRM e tudo, tá? Então você que chegou aqui e que tá vendo essa live, né, no gravado, pegue essa receita, né, e siga ela, porque eu tenho certeza que faz sentido, como eu falei, né, serviu para mim, né, nesse exato momento, inclusive, né? E então é muito importante. Carla, no final do nosso programa, que nós já estamos chegando ao fim, e você vai ter que voltar aqui mais vezes, com certeza. Eu sempre Um faço um prazer. ping-pong aqui no final.
algumas perguntas que eu faço para todos os convidados, e que são perguntas que parecem simples, mas sempre traz um complemento muito bacana, tá? A primeira coisa que eu queria é que você me dissesse, dentro, sabe aquela cara que começou lá no, né, no início, que você falou muito nova, né, muito, uma frase que você gostaria de ter ouvido lá, naquele momento lá, sabe? Que você gostaria de ter ouvido naquele momento para você compartilhar para a gente. Olha, eu acho que seria. Seriam várias, mas eu acho que a mais importante é não acredite no medo dos outros. Nossa senhora, até arrepiou a bispinha. Cara, não acredite no medo dos outros. Meu Deus do céu. E essa saiu agora que Não, foi. essa foi iluminada. Porque assim, eu nunca ouvi essa frase e ela é de uma profundidade. Não acredite no medo das outras pessoas. Tá vendo, gente? Nós estamos aqui, 9 horas da manhã, tomando um café, conversando, e de repente vem uma bomba no bom sentido. Porque é isso. A gente se amedronta com medos que muitas vezes nem são nossos. Olha Sim, que profundo essa frase. E a gente deixa de fazer, a gente deixa de viver, a gente uhum, deixa de ser sim, pelo medo das outras pessoas. A Tatiana sim. parece que, uau, é realmente assim, eu estou impressionado com essa frase. Vou guardá-la para mim, porque é muito louco isso. É muito louco, né? Nossa, só por isso já valeu ter feito esse programa. Mas, Carla, ó, um ensinamento, qual ensinamento que você tem de uma figura masculina, pode ser o seu pai, pode ser um tutor, alguém, né? Mas uma figura masculina que você leva até hoje para sua carreira. Olha, o meu pai, ele sempre falou para a gente trabalhar por algo nosso, para não ter que trabalhar para os outros. Ai, 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 olha, eu é muito legal isso, né? Porque Eu tem a acho, ver com isso. Quando a gente começa a se moldar, muita gente está se moldando porque a gente está indo por questões de outras pessoas, né? E o seu pai de uma sabedoria extrema, né, de falar isso, assim, trabalhe por algo que seja para você. Por mais que a gente, como a gente falou lá no começo, uma das primeiras coisas que você falou, no começo eu queria servir, ajudar os outros e tudo mais, e muitas vezes esquecia de mim. Isso não quer dizer que se você trabalhar por você, você não vai ajudar as outras pessoas. Não, né? Só que você vai ajudar de uma energia, de uma forma muito mais incrível, assim, muito legal. Ó, qualquer dia a gente vai falar só sobre isso, viu? E, cara, agora, da mesma forma, um ensinamento da sua mãe ou de uma figura feminina que você traz até hoje. olha, de uma figura feminina é da minha mãe. Uhum. Algo que eu aprendi com ela é sempre dar o meu melhor, fazer o meu melhor em tudo que eu faço. Eu acho que eu sempre levei isso em tudo que eu faço. Realmente eu ponho o meu 100%. Legal. Obviamente, e justo vem de um ensinamento de um livro maravilhoso, Os né? quatro, né? Os Compromissos? quatro. É, Ai, e, maravilhoso esse livro. e isso veio da minha mãe. E eu sei que nem sempre meu 100% é meu 100%. Na verdade, é o meu 100%, mas às vezes É o o meu seu melhor, 100%. mas esse melhor não quer dizer que você está 100%. Se você É, está, por exemplo, 30% em qualquer situação, que você dê o seu melhor, ou seja, os seus 30%. é, Cara, esse ensinamento é um dos ensinamentos que vem nesse livro dos os quatro compromissos, que é uma uhum, filosofia estoica, né, estou teca. antiga, assim, e um dos compromissos é esse, que a Carla falou, que a mãe dela sempre falou, que é dê o seu melhor, mesmo que o seu melhor não seja o seu 100%. Sim, Isso é muito legal. Quando a gente falou de alta performance, tem muito a ver com isso. Muitas vezes a sua alta performance vai ser os 10% que você tem para dar hoje, mas que sim, você dê esses 10%. Isso é muito incrível, que isso traz uma leveza muito grande também, de entender que nós somos seres humanos, que nós não somos máquinas, é, né? Que se eu desmontar o Jorge, eu não consigo montar ele novamente como eu monto um robô, por exemplo.
né? E que essa máquina, esse ser humano, na verdade, que não é uma máquina, muitas vezes não vai estar 100% num dia, né? Na verdade, a gente passa muito mais dias da nossa vida não estando no nosso 100%, mas isso não impede que a gente não dê o nosso melhor diante daquela porcentagem que você tem para hoje. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Bom, nós falamos de um livro, né, que vira e mexe esse livro aparece aqui, tá? Mas eu gostaria que você indicasse um outro livro que marcou Olha, a sua trajetória. Pode ser um livro técnico, pode ser um livro de história, um livro que você fala assim, gente, eu indico esse livro porque esse livro marcou a minha trajetória, pode ser que marque a sua também. Porque além de café, nós gostamos de livros também, tá, dona Carla? sim. Olha, é difícil dizer um Funciona, livro, eu sei, eu porque sei. muitos livros me marcaram e ainda me marcam, né? Só que se eu paro para pensar, o livro que realmente marcou o início meu, que até agora pensando nele eu teria que ler ele outra vez para ver como eu interpretaria, Legal. que é A Arte da Felicidade, do Dalai Lama. Ó, legal. Que é Eu um já vi livro que eu esse li, livro, mas eu nunca o li. foi um livro que foi bem no começo, eu ainda fazia medicina, e foi um livro que Uhum. fez uma. Ele deu aquela voltinha de chave assim na minha cabeça, sabe? Ele me fez a ver a vida diferente. É legal você falar isso, né, de reler esse livro. Eu tenho dois, três livros que, assim, vira e mexe eu os leio novamente, né? Tem livros aí que eu já li 7 vezes, né, em vários momentos, assim, que é muito disso que você falou. A gente vai se desenvolvendo, a gente vai se lapidando, vai se ajustando, e às vezes a mesma coisa a gente vê de uma outra forma. Isso é muito legal. Eu marquei ele aqui também. Acho que você que está aí, né, buscando, porque assim o livro, né, eu vejo ele como o melhor custo-benefício para um conhecimento. Porque o livro você não precisa comprar. Eu posso emprestar um livro para a Carla, eu posso ir num sebo, numa biblioteca, apesar que hoje em dia cada vez menos a gente vê bibliotecas, mas e os livros eles mudam o conhecimento, na verdade, ele muda a vida das pessoas. Então, por isso que eu sempre trago essa questão do livro, assim, porque é muito importante. E Sim. por último, qual foi o melhor café da sua vida? Mas olha, não é o café mais gostoso, porque nem sempre o melhor café é o mais gostoso. Às vezes eu estou tomando um café horrível com a Carla, mas aquele momento, regado a um café ruim que seja, foi um momento marcante, assim. Tem algum café que você fala assim, olha, esse foi o melhor café, ou um dos melhores cafés que eu tomei na minha vida, por conta disso, disso e disso, que você possa compartilhar com a gente, é claro. Primeiro eu vou ter que falar porque é um café, ó, eu vou ter que falar do café e depois de um café, né? Bora, bora, bora. Do café, que é o café que eu preparei aqui para mim, que é um café de uma companheira nossa, uma amiga nossa, o Café Ah, Walker. Gente, ó, minha mãe veio me visitar e eu pedi lá para Simone, pro Walker, para mandar para mim um café, porque olha, não tem café olha. melhor não, viu? E você me lembrou de fazer isso também, porque faz tempo que eu não tomo esse café maravilhoso. Então, bom, Nossa, então já não. sabemos que o momento foi regado de bom café. Aham, porque eu não consigo tomar outro café. Meu café agora é o café Walker, não tem outro não. Legal, legal. E um café que me marcou até foi recentemente, foi há pouco tempo. Olha, Eu tenho um amigo de 94 anos que legal. e eu conheci ele num plantão meu. Uhum. Ele é engenheiro químico, uma Olha só. pessoa. Olha, excepcional. De uma inteligência, de uma profundidade espiritual. Olha, eu falei assim, a hora que eu atendi ele, eu falei assim, Ah, ele é meu amigo. Já você decidi atendeu, isso. já abraçou ele, já trouxe É, café e falou: eu fica falei aqui assim, comigo. aqui em relação médico-paciente, não, ele é meu amigo. Legal. E esses dias a gente tomou um café, sentou para tomar um café. Gente, que maravilha! Que maravilha poder compartilhar, poder escutar as histórias. São muitas histórias, são 94 anos de história. Eu amo Olha, conversar com pessoa mais velha, de e, idade. e é interessante você trazer esse café e essa pessoa, né, que eu já também já fiquei curioso em conhecê-lo.
Que às vezes, as pessoas me perguntam, Jorge, como que você se vê, né? Lá, velhinho, assim, tal. E é mais ou menos como você falou aí. Eu me vejo com os meus 80 e poucos, 90 e poucos anos, rodeado de crianças, de pessoas ali querendo saber, eu perguntando, sabe aquela coisa assim? Né? Tem uma imagem que vem muito assim na minha cabeça de um jardim ou numa poltrona, o pessoal ali sentado, para ter essa troca. Eu adoro, e o café traz muito disso, né? Toda vez que eu. Por que eu sou apegado ao café? Porque sempre que a gente está tomando um café, muitas vezes a gente está sentado, a gente está conversando, a gente está ouvindo, a gente está aprendendo. Então, nossa, é muito assim, muito assim. Amiga, ó, eu tô aqui com o meu baralho sistêmico, isso aqui não estava no script. Eu queria que você pensasse em algo que você está intencionando Aham. e que você possa compartilhar com a gente. Você vai me dizer, eu vou me conectar com você, vou tirar uma carta sistêmica e nós vamos discutir aqui um pouquinho se fez sentido ou não, enfim, para, né, como se fosse um afago, né, do nosso Quarta com Café para você e para a gente finalizando esse programa maravilhoso que com certeza muita gente vai querer assistir ele novamente e eu com certeza vou. Me diga algo que você esteja intencionando, que você queira que a gente traga aqui e possa compartilhar. Olha, eu justo nesse momento eu tô nesse período também ainda de integração, né? De tudo que eu vivi e de tudo que dos meus conhecimentos. E eu justo agora estou fazendo essa ponte, né, Brasil-Argentina, porque eu amo aqui, só que eu também amo o Brasil, eu tenho a minha família, é minha raiz, né? É a minha Uhum. origem. Sim. E esse amor, né? Então, seria agora esse momento de transição, que é justo o que o Jorge trabalha, né? Sim, a gente precisa conversar sobre isso especificamente, né? Eu sei desse movimento, eu sei da jornada que você tá, de estudos, né? De integração mesmo. Esses dias você mandou para mim o tanto de coisas que você tem feito para que isso aconteça, assim. E então vamos lá, vamos ver o que o nosso baralho tem para dizer para você sobre essa integração. Por favor, por favor, por favor. Oi. Quando eu peguei essa carta, a primeira coisa que me veio na cabeça, cara, não sei se vai fazer sentido para você, por favor, siga em frente com isso. E eu até me emociono aqui, não sei porquê, mas é esse o caminho, me parece, sabe? E não tem nada contra a Argentina, né? Você usou essa palavra integração. Muitas dos problemas que nós temos na vida é porque a gente quer separar as coisas. A gente quer separar a vida profissional da vida pessoal, a gente quer separar a vida pessoal, individual da vida familiar, a gente quer separar amigos de trabalho com amigos pessoais, a gente quer separar, 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 separar. E quem diz que a gente precisa separar? É. Quem diz que a gente precisa escolher apenas uma coisa? Por que não a gente integrar tudo isso? Por que não ter uma visão sistêmica da nossa vida, do nosso ser, do que faz sentido, né? Sem ter que excluir tantas coisas, né? Sem ter que, enfim, então é isso. Eu não sei se fez sentido para você, mas veio muito forte assim, tipo, por favor, continue. É por aí, vai dar Sim. certo. Você vai conseguir integrar tudo isso. E vai ser muito lindo também, viu? Te ver aí viajando entre Brasil e Argentina e não sei o quê. Ai, vai ser muito legal. O que que você Fez me diz muito sobre sentido. isso? Fez muito sentido. E, de fato, muito obrigado. Gratidão por essa palavra. Porque, assim, faz muito sentido para mim, porque até parte do meu desenho humano, eu senti no meu corpo esse desejo interno de voltar. E até Legal. quando eu senti, foi algo que eu senti no corpo, e aí eu falei assim, eita, é a Como primeira assim? vez que eu sinto, porque faz 14 anos que eu moro aqui, e foi a primeira vez que eu senti de voltar para o Brasil e fazer a integração. Legal. E E a meu gente. sobrinho confirmou ainda. No dia, Olha, meu sobrinho ligou para mim.
Eu ia Aham. contar para minha irmã o que tinha acontecido comigo e meu sobrinho falou: Tia, por que você não volta para Olha cá? só, é doido isso, né? Doido no bom sentido, assim, porque às vezes a gente. São coisas que a gente sente, que a gente não vê, que a gente não consegue pegar muitas É, vezes. Eu vou estudar, né, psicanálise agora, começar em julho a formação em psicanálise. E era um desejo antigo, de uma coisa assim, tipo, um dia eu vou fazer e tal. E aí aconteceu coisas muito parecidas com o que você está falando, assim, sabe? Eventos esporádicos em situações nada a ver que foram me mostrando esse caminho, assim. E por que não? Então, assim, a gente precisa também ter a sabedoria de se permitir enxergar os sinais. sim. Como dizer que Deus fala com a gente através das pessoas, né? Einstein falava que coincidência é a forma que Deus encontrou de ficar no anonimato. Só que a gente tem que estar aberto para ver, né? Para fazer essa leitura, né? Para ler o nosso desenho, para ler os sinais e tudo mais. E queria muito, Carla, agradecer a sua participação, maravilhosa. Gente, a Carla está com a gente na comunidade, está com a gente no instituto. Então, se você quer fazer o seu desenho humano profissional, nos mande uma mensagem, a gente passa todos os detalhes. Essa live ela vai ficar gravada no Instagram por 24 horas. Depois ela vai para a plataforma da nossa comunidade, mas isso não impede você de ir lá acessar de forma gratuita não só esse programa, mas todos os 13 programas que nós já temos no Quarta com Café, cada um mais delicioso que o outro. Então pegue o seu café, pegue uma pipoca, coloque na sua televisão e queria muito mesmo agradecer. Nós vamos seguir juntos por essa jornada, né, chamada vida, Carla. E queria te abrir o espaço para você falar sobre o seu trabalho, sobre você. Eita, cortou aí. Jorge, eu que agradeço. Para mim é um prazer sempre estar aqui nessa comunidade maravilhosa. É uma honra para mim. Realmente eu te admiro muito como pessoa. Você é um ser iluminado. Tamo junto. E eu agradeço a Deus por ter te colocado no meu caminho, porque realmente você é uma pessoa muito especial, Digo com uma mesmo. energia incrível. E eu quero agradecer, porque algumas pessoas vão ver depois gravado. Quero agradecer por estar aqui presente. E isso é uma parte de mim, de tudo que eu vivi, realmente algo autêntico. Foram as minhas crises que me trouxe até onde eu estou hoje. Sim. Hoje eu trabalho com a medicina, eu também trabalho com essa integração, com a terapia, sou analista de desenho humano. Maravilhosa. E se alguém quiser conhecer mais de si, ir nesse profundo, né? Ir para esse inconsciente e poder melhorar a sua vida, porque para mim foi uma virada de chave, para mim foi um antes e um depois. O desenho humano realmente foi algo incrível na minha vida. Eu agradeço profundamente dessa ferramenta ter chegado nas minhas mãos. Que bom. Que bom. Foram anos para poder entendê-la, porque é uma ferramenta assim complexa, porque são muitas coisas que você vai aprendendo dentro do desenho humano. E eu fui experimentando e vou experimentando todos os dias, porque não quer dizer que eu estou completamente no meu desenho. Tem dia que eu saio do meu desenho. Mas saber dele é importante porque aí eu sei para onde eu voltar. Então é incrível. Se Muito você bom. quer conhecer mais de você, que é uma ferramenta de autoconhecimento, vem fazer essa análise que você vai amar. Ó, e eu posso falar não porque a Carla está no instituto e na comunidade, porque eu fiz o meu desenho humano e assim tem me ajudado muito, né? E é isso, assim. Então, assim, utilize das ferramentas. A gente está buscando ajuda e não sabe por onde ir, por onde encontrar, né? O que fazer, né? E são ferramentas assim com muita bagagem, com muito conhecimento, com estrutura. Então não é algo que eu e a Carla tiramos do sovaco e falamos, isso aqui que tá. Não. Tem toda ali uma ciência por trás. Então aproveite, tá? Eu vou deixar, como eu falei, vou marcar aqui a cara nos stories, nas publicações. Mais uma vez, obrigado demais por ter participado, topado sempre como você topa de primeira. E conte comigo também, amiga, de verdade. E a todos vocês, até quarta que vem, que o nosso Quarta com Café continua e cada vez mais forte, cada vez com mais conhecimento. Então aproveite e desfrute. E até a próxima quarta. Um super beijo para vocês e ótimo restinho de semana.
Um beijo a todos. Tchau, tchau.